Estas férias leve o observador no bolso. Na praia, no campo ou entre viagens, acompanhe toda a atualidade sem limites. Assine com 40€ de desconto e habilite-se a ganhar uma estadia de 2 noites num dos hotéis boutique da Small Portuguese Hotels. Este verão, desligue da rotina, não da informação. Assine em observador.pt. Bem-vindos ao Porque Sim Não É Resposta com o psicólogo Eduardo Sá. Olá, Eduardo. O Eduardo escreve que o burnout não resulta diretamente das exigências do trabalho, a que normalmente a expressão está associada, mas de tudo aquilo que vamos acumulando e não resolvendo ao longo da vida. A pressão do trabalho é só mais um fator? Olá, Judite. A pressão do trabalho é só mais um fator. O só com algumas aspas. Claro. Porque na verdade às vezes há trabalhos que são tão exigentes, tão glutões, tão injustos em muitas circunstâncias que evidentemente dão um empurrãozinho, às vezes um grande empurrão para o burnout. O que se passa é que nós somos pessoas que temos muitas vidas e portanto todas elas nos pedem muito e nem sempre estamos tão capazes de corresponder àquilo que nos pedem e, portanto, há circunstâncias, muitas, em que tapamos a cabeça e destapamos os pés em várias dessas vidas e, portanto, o que eu acho que é importante é que nós possamos assumir de uma forma clara que, por mais que sejamos pessoas inacreditavelmente equilibradas, dito porque há pessoas que vivem sobre braseiros terríveis, com exigências que têm muita dificuldade de entender ou de comportar, sentindo que não conseguem gerir todas as solicitações que lhes chegam e ainda assim são pessoas que no meio de tudo isso, que às vezes é uma grande confusão, se conseguem equilibrar e, portanto, em algumas dessas vidas acabam por ter respostas sensatas, adequadas, equilibradas, por mais que lá dentro delas estejam ali a vibrar e às vezes a explodir devagarinho. O Eduardo fala em dossiês por resolver e até em fecheiros secretos que vamos guardando. O que é que são na prática esses fecheiros secretos? Episódios da nossa vida que nem precisam de ser muito significativos, mas que nos podem ter magoado muito e como magoaram muito, nos condicionam muito mais do que nós desejaríamos para noutras relações da nossa vida, parecidas ou não. Enfim, dúvidas que temos e que alimentamos em relação a pessoas que são indispensáveis no nosso crescimento e que não temos coragem de esclarecer, por mais que elas estejam lá a pairar e que de alguma forma nos condicionem. Enfim, questões que não nos deixam tão seguros assim do que somos capazes, por mais que para fora vendamos a ideia de que, enfim, somos pessoas seguras, quando na realidade não podemos ser. Todos nós temos os nossos ficheirozinhos secretos. Alguns são claramente incapacitantes, outros condicionam, sem dúvida, mas o que é importante é que nós possamos dar conta que a nossa vida se faz disto tudo, de todas as coisas que acontecem em todos os momentos e ao mesmo tempo, e que nós, de uma forma intuitiva, vamos gerindo, mas que depois tem uma gota d'água, às vezes trazida pelo próprio trabalho, mas nem sempre, nem só, que a determinada altura, enfim, funcionam como o passo que nos faltava para conseguirmos cair. Descreve no seu artigo um percurso que vai da ansiedade ao pânico e depois a uma espécie de resignação depressiva, sempre com a sensação de que
continuamos a funcionar. Por que é tão difícil reconhecermos que algo está mal quando continuamos aparentemente a funcionar? Digo porque fomos todos muito mal educados, muito mal educados, muito mal educados, porque é a altura de começarmos a ver as coisas de outra maneira. Já lá vai o tempo em que nós achávamos a medicina preventiva como um arabesco do mundo, enfim, desenvolvido, e hoje nós damos muita atenção a tudo isso. A própria medicina do trabalho e as empresas acabam por ter a noção que quanto mais ajudam os seus colaboradores a esclarecer todos os seus sinais de saúde, todos ganham com isso. Nós temos, em relação à saúde física, ainda por cima, também cuidados dietéticos, fazemos exercício físico e tudo mais. E em relação à saúde mental, nós temos a ideia que ela funciona, ou seja, enquanto ela não nos dá sinais exuberantes de que nós estamos estafados e a não conseguir corresponder àquilo que a vida nos pede, nós não temos o mesmo tipo de cuidado preventivo, às vezes não nos informamos nem conhecemos tão bem assim os sinais que nos traduzem num certo adoecer, que não é logo exuberante, mas que é um adoecer que se vai instalando devagarinho, e se nós estivéssemos todos muito atentos para isso, nós seríamos pessoas muito mais saudáveis e, portanto, não acharíamos que com um episódio ansioso estaríamos quase a morrer, muito longe disso, e o que se passa é que nós às vezes somos educados para imaginar que o sofrimento não é a resposta de saúde mental mais saudável que temos, e não vem daí mal nenhum ao mundo, antes pelo contrário, porque nós somos pessoas sensíveis e quando nós reconhecemos que estamos a sofrer de forma surpreendente, quantas vezes, por causa de alguma coisa, temos mais é que pôr legendas no lugar e atuar sobre isso, em vez de varrermos para baixo do tapete, como se calhar todos nós fomos ensinados a fazer. Há uma manutenção preventiva da saúde mental, isso existe? Existe, claro que existe, Justito. Existe e devia existir logo na escola, não é? Nós temos um maquinão cá dentro, que é absolutamente fantástico. Temos um computador de bordo mais sofisticado que qualquer computador de bordo que anda por aí, e este computador de bordo está-nos, coitado, 24 horas por dia a dar sinais para nós sabermos lê-lo. E nós fomos ensinados a ignorá-lo. Hoje ainda nós temos este vício estranho de quando este computador de bordo nos dá um sinal, haver logo alguém ao nosso lado a dizer controla-te, não reages dessa maneira, enfim, acaba por te dominar, por te dominares em relação àquilo que te está a preocupar. E, portanto, nós temos este computador de bordo que nós precisávamos de perceber em tudo. Na maneira como às vezes, no meio das trapalhices do dia-a-dia, contemos tudo e mais alguma coisa e quando damos conta estamos a fazer um episódio inflamatório, todos nós já fizemos isso. Quando nós percebemos que às vezes estar triste ou muito triste, deprimido, portanto, não é uma fraqueza, mas simplesmente a consequência de episódios de vida que mexem connosco e nos obrigam a pôr muitas questões em relação àquilo que estamos a viver e, portanto, nessas circunstâncias nós precisamos de conhecer esse computador de bordo para irmos falando com ele e para que de facto tenhamos abordagens preventivas que quando as temos ficamos mais saudáveis. Dou-lhe logo o exemplo de uma que é muito mais saudável. Eduardo? A maneira como os desculpe. homens... Perdemos ali aquele momento em que nos ia dar a receita. Sim, eu estava-lhe a dizer que o mais banal, o mais compreensível, o que está mais à mão de todos nós, é a forma como os homens foram, por exemplo, ensinados a conter sentimentos, a conter as lágrimas, a não ficarem agitados,
como se no fundo fossem frios e glaciais, bom, quando por dentro são rigorosamente iguais a qualquer pessoa e que cada vez que fazem esta contenção levada para além do razoável, ficam um bocadinho mais doentes. Não é por acaso que as mulheres têm com a saúde mental uma relação mais saudável do que os homens. Eduardo, hoje ficamos por aqui. Aos nossos ouvintes, como sabem, continuem a escrever-nos para eduardosá@observador.pt e todos os episódios ficam disponíveis em podcast. Eduardo, um grande abraço, obrigada e até amanhã. Até amanhã, Judite.